Olá, senhor. Concretização, a arte de terminar um projeto, de terminar aquilo a que nos propomos, de fechar um ciclo, de chegarmos aos nossos objetivos, de não desistir antes de terminarmos, quando temos que terminar, de fazer as coisas quando têm que ser feitas. Esta arte de concretizar parece fácil. Parece que é fácil, não é? Eu defino um objetivo e eu chego sempre lá, não é? Eu chego a atingir sempre os meus objetivos. Mas não é bem assim, não é? Não só não é bem assim como... não é fácil, muitas vezes, nós chegarmos aos nossos objetivos. E acontece muito... É muito comum. Todos nós temos isso na nossa vida. É muito comum nós definirmos um objetivo. Até termos imensa garra. Temos cheios de vontade. Mas, por alguma razão... não chegamos lá, não é? Por alguma razão não vamos até ao fim. Então hoje vou falar sobre isto, vou falar sobre concretizar. Nós estamos no ciclo da convicção. Convicção é eu consigo, e na STAT nós trabalhamos 3 pilares especificamente. Trabalhamos o pilar do compromisso, primeiro, já falámos sobre isso. O compromisso é a capacidade de me dedicar às pequenas coisas, 2, para chegar a resultados futuros. Difícil, muita gente não consegue ter uma boa relação com o compromisso. Falámos sobre isso, falámos sobre como é que o compromisso é a ponte que liga o agora com o depois. Claro que o compromisso é onde há o salto de fé. O compromisso é onde nós fazemos quase o pacto connosco próprios para chegar onde nós queremos. E depois a determinação, que é o segundo pilar, é o que nos faz percorrer esse caminho, não é? A determinação é aquela máxima do eu não deixo acontecer, eu faço acontecer. E portanto eu faço acontecer. Pessoas determinadas fazem acontecer, não deixam as coisas acontecer, não deixam as coisas acontecer ao acaso. E depois finalmente há a concretização, que é a capacidade de percebermos e de facto pormos em prática que as coisas terminam quando estiverem terminadas. Não terminam antes, não terminam depois, terminam quando estiverem terminadas. E o que eu vou falar hoje é sobre o que é a concretização. Isso é bastante evidente o que é a concretização, mas acima de tudo, qual é que é a história realmente que existe em torno da determinação, ou seja, da concretização. Ou seja, nós achamos que a concretização é meramente chegar ao final de um objetivo, nós contamos essa história, nós contamos a história de que somos capazes de atingir esses objetivos com facilidade, mas na prática não é isso que acontece. Na prática nós falhamos muitos dos nossos objetivos e depois contamos uma outra história quando nós não chegamos aos objetivos. Eu vou falar sobre esse processo, vou falar sobre essa narrativa interior que acontece, tentar desconstruí-la um bocadinho e tentar perceber então o que é que nós podemos fazer para que isso não aconteça e para que contemos a história certa e perceber os mecanismos, porque mais importante do que percebermos o que é concretizar, o que é chegar ao final, é perceber onde é que está a armadilha e porque é que é difícil e porque é que nós não vemos a armadilha acontecer e porque é que nós vemos não vemos de facto onde é que nos estamos a enganar a nós próprios. Portanto, queria só dar as boas-vindas a toda a gente. Já vi aqui várias pessoas que eu reconheço: Mestre Monteiro, Cita Queiroz, vejo aqui Cita Pereira, Maria Alvim, olá a todos. Gosto muito de vos ter aqui. Estas séries das Stat Talks têm sido... olá, Sr. Garrido, está bom? Nós, Borges, tudo bem? Nós termos feito estas Stat Talks até agora, semanalmente, tem sido muito interessante. Tenho conseguido abordar alguns temas e eu agradeço-vos por isso, por terem estado do lado de lá. Sei que muita gente vê agora em direto, muita gente tem visto fora em diferido, tem recebido ótimos feedbacks. Olá, Rita, bem? Tenho recebido tenho recebido bons feedbacks de pessoas a dizer que vêem noutras horas. Isso tem sido muito interessante. E o que é que isto tem levado? Tem levado a que estejamos literalmente a pensar passar isto para um outro formato, até para escrito, e quem sabe um dia escrever um livro com base nestas talks e o que é que se passa aqui. E portanto, obrigado eu, Sr. Inês, que fez um agradecimento também muito especial, deram muita força. E vamos então começar aqui com o tema da concretização. Portanto, o que é a concretização? E mais uma vez, comentem, digam o que vos apetecer, façam perguntas,
desafiem, digam que dizer tudo mal, o que quiserem. Acima de tudo, participem se quiserem, porque isto é para isso ser interativo, é muito giro. Portanto, eu gosto sempre de responder e depois as perguntas geram outras perguntas e esse processo é muito giro. Portanto, primeiro, concretizar é o ato de nós termos este conceito de termina quando estiver terminado. Portanto, é eu ter a capacidade de dizer eu só acabo isto quando acabar. Ponto. E muitas vezes, em inglês há uma expressão muito boa para isto, que é ter a capacidade de ter follow through, não é? We have to follow through with our projects, não é? E esta capacidade de ir até ao fim. Os anglicismos, ou usarmos palavras em estrangeiro, às vezes soa um bocadinho foleiro, mas na verdade é porque as palavras nas outras línguas são específicas e representam, porque no fundo a experiência humana, a nossa experiência é todo um mundo, um universo, como é evidente, e a linguagem vem traduzir uma experiência com uma palavra, não é? E só que as línguas conseguem transmitir essa experiência de uma maneira um bocadinho diferente entre elas. Então há palavras que são melhor ditas em inglês. Portanto, não me levem a mal se eu disser anglicismos ou estrangeirismos, não é para parecer género, mas é porque de facto ficam melhor. Uma destas é o follow-through. A nossa capacidade de concretizar é o follow-through. É não só começar a ter um objetivo, ver o objetivo lá ao fundo, mas também ir até lá ao fim e concretizar. E, portanto, nós, na maioria dos casos, nós achamos que concretizamos os nossos objetivos. O que é que acontece na prática? Na prática, nós temos muitos objetivos e deixamos alguns a caminho. E depois, algumas pessoas mais que outras, há pessoas com imensa dificuldade em concretizar. Ou seja, são ótimas no início, têm imensas ideias, têm imensa capacidade de dizer bora lá, eu consigo, estou super motivado, vamos. E depois, quando as coisas começam a ficar difíceis, começa a faltar o compromisso, o primeiro pilar, começa a faltar então a determinação para superar a desmotivação e finalmente as pessoas não conseguem acabar aquilo a que se comprometeram. E então a questão é um bocado nas artes marciais, é um bocado este clássico que as pessoas, o primeiro grande objetivo é chegar a cinto preto e é aquelas pessoas que desistem a cinto castanho, não é? Que é um fenómeno, que é de repente eu estou aqui e vejo ali o cinto preto e paro. Porquê que isto acontece? A questão é porquê que isto acontece, porque isto é interessante, não é desistir no primeiro dia, não é desistir ao fim de 2 meses, é desistir ao fim de 3 anos, quando falta 4 meses para chegar lá, não é? Portanto, só aqui comentários, às vezes as outras línguas são só uma extensão do nosso vocabulário, exatamente, e é a capacidade de conseguirmos terminar o que pretendemos terminar. Isso, tão simples quanto isso, não é? E portanto, um objetivo muito claro, e para quem aqui faz artes marciais, de facto, é o chegar a cinto preto, não é? O chegar a cinto preto, e agora vamos falar sobre isto. Então, porquê que isto é difícil? O que é que acontece de facto? Então, quando nós terminamos alguma coisa, nós estamos a determinar os contornos de toda a experiência. Terminar alguma coisa tem muito mais significado do que apenas o ato específico de ter terminado. Se pegarmos no exemplo do cinto preto, que é o exemplo compreensível, mesmo para quem não pratica artes marciais, o eu fazer aquele exame, o exame em si, aquele dia, é relevante, tem significado, mas não é aquele exame nem é por aí além, não é? A pessoa pensa, ok, faço este exame. A questão é que quando eu termino alguma coisa, eu estou a definir os contornos de tudo o que me levou até lá. E, portanto, eu estou não só a concretizar um objetivo, como eu estou a definir toda a história que me levou até lá. E isto, a definição de contornos, a determinação destes contornos implicam também que eu me esteja a comprometer com a história que eu criei. Isto é difícil. Isso é difícil. Porque nós não gostamos de limitar a experiência que temos. Então, de repente, quando eu vou terminar um projeto, quando eu vou terminar um objetivo, eu, de certa forma, também estou a aceitar e estou a chegar a um limite que me vai qualificar e que me vai dar, de facto, a percepção daquilo que eu consegui fazer ou não consegui fazer até ali. E, portanto, exato, é o resultado final da subida à montanha. Pois é, mas quando eu chego lá acima à montanha, é exatamente quando eu chego ao cimo da montanha que o meu caminho todo para trás se define. Porque ele define-se em relação ao resultado que eu obtive. Se eu não chegar ao cimo da montanha, eu continuo na história.
Eu continuo a contar uma história de que estou a subir à montanha. E a questão é exatamente esta. Porquê é que isto é difícil? E porquê é que as pessoas... onde é que está a armadilha? A armadilha está de que se eu desistir do meu objetivo antes de lá chegar, então eu não tenho que fechar esse capítulo. Eu não tenho que fechar o meu processo de transformação. Eu não tenho que concluir nada. E, portanto, no fundo, eu não tenho que crescer. E crescer é difícil também. Ou seja, eu não tenho que ter... a realização em mim de que há coisas que eu consegui fazer, que eu não consegui fazer, que eu fui imperfeito, que outras que eu fui melhor, outras que eu conquistei, e de fechar este capítulo e passar para outra. Então, muitas vezes, a história que nós nos contamos a nós próprios é: eu não vou fazer mais, porque já não estou muito motivado, eu já estou, isto se calhar já não é para mim. Então começamos a contar estas histórias. Quando a montanha é gigante, qual o impacto das subtarefas e pequenas conquistas? Já vou falar sobre isso, Sr. Francisco, exatamente. Olá, Maus e Nono, tudo bem? Ou seja, vamos falar sobre como é que nós chegamos a esses objetivos gigantes, depois temos que ter as estratégias para o que fazer para conseguirmos concretizar melhor. Aquilo que é importante é percebermos qual é que é o processo psicológico que acontece quando nós estamos num processo de atingir um objetivo. E porquê é que existe? De facto, esta fase final em que nós nos começamos a contar as histórias para continuar a andar à roda. Eu vou-vos contar por exemplo, o que é que eu tenho de histórias de concretização? Para mim, concretizar é o quê? Por exemplo, eu quando estava no Liceu Francês, eu tive uma primeira grande história de concretização. Para mim, foi os exames do Baccalauréat, nos exames do 12º ano. Não por ter feito o Baccalauréat, porque toda a gente fazia o BAC, não é? As específicas, whatever, o último exame, mas foi porque eu tive um traumatismo craniano um mês e meio antes. E então, eu tive um traumatismo craniano na viagem de finalistas, no último dia. Caí de cabeça, estava a fazer snowboard, caí de cabeça, puma, nuca, e continuei a descer a pista, caí várias vezes até chegar ao final da pista, pensei, se calhar estou um bocadinho cansado. Fui para o hotel e fui dormir. Obviamente que ninguém me conseguiu acordar, mas na boa ignorância juvenil, ninguém conseguiu acordar e achavam que eu estava só cansado, não é? Portanto, imagina, na viagem de finalistas, ninguém me conseguiu acordar, eu fiquei a dormir para o último jantar e estavam, ele deve estar cansado. Portanto, e não estava, obviamente não estava cansado, estava com traumatismo craniano, que depois fiz a viagem de autocarro até foi de Andorra até Lisboa, tudo a dormir. Portanto, imaginem, nunca se deve fazer isto. Mas isto para chegar ao quê? O que é que eu quero dizer com isto? É que, obviamente, quando eu fui ao neurologista cá em Portugal, porque depois fui no primeiro dia de aulas, a seguir, lembro-me no dia seguinte a termos ido jogar de futebol, um jogo da bola, e eu não perceber o jogo, vejam lá, eu não percebia o que é que tinha que fazer, eu estava a perceber, mas não estava a perceber. E então, depois fomos para a escola, no dia seguinte tive aulas, eu não percebia bem o que é que o professor estava a dizer, ou seja, eu percebia, estava a perceber, mas não estava a perceber nada. Pronto, e foi aí que fui ao neurologista, e o neurologista disse-me: olha, meu amigo, esqueça o exame do BAC este ano, esqueça, não vai fazer provas nenhumas daqui a um mês e meio, impossível. Não dá, a cabeça não aguenta. Imagina, dizerem-me a mim, não dá. E eu, exato, está aplicado à loucura. É verdade, Rezende, é aqui que tudo começa. E portanto, eu disse, não dá, tem que dar. Mas reparem, eu lembro perfeitamente, pronto, obviamente não conseguia estudar nada porque eu não percebia nada, eu não conseguia ler, eu li um artigo de revista, de revista de pai de crianças, eu não percebia, eu lia, parte do meu cérebro percebia, parte não percebia. É estranhíssimo passar por isto. Mas eu sabia que tinha que fazer isto. Bom, passa um mês e meio, aliás, foi o ano em que o Sporting foi campeão, para quem for aí de Sporting, foi assim há tanto tempo. Parece que vai ser este ano outra vez, não é que eu seja de Sporting, caso isso dê. Mas pronto. E então, mas eu fiquei determinado que ia fazer os exames porque não ia ficar mais um ano à espera para fazer o BAC. Para mim era impensável, não ia ficar mais um ano à espera. Pus-me na cabeça que ia fazer. Então comecei, um mês depois, a tentar estudar. Não consegui estudar nada. Eu ia tentar tomar notas, a tentar fazer. Bom, lá me atirei, um bocadinho contra o... ainda vigorava o escudo. Eu um bocadinho contra a opinião do médico, um bocadinho contra a opinião dos meus pais, mas eles sabem como é que eu sou, e disseram, se ele quer fazer, vá fazer, Eu sabe como é que eu sou, e o meu pai também é assim um bocado, portanto foi tipo, vai fazer,
O pior que pode acontecer é chumbar. Eu não vou fazer. Então eu vou fazer estes exames. E lembro muito bem de ter adormecido num. Portanto, isto não acontece. Uma pessoa não adormece no exame. Então eu, não é o meu género, e adormeço num, não consigo. A minha cabeça colapsou e coisa. Bom, eu não era propriamente um aluno de 20, não é? Mas adoro a Stato. Olá, Maria. A Stato também adora assim. Mas moral da história foi que eu fiz o BAC e fiz os exames todos com muita dificuldade e acabei com 10.02. 10.02. Foi a melhor nota da minha vida. Acabei todos os exames e acabei o BAC. Para mim a única coisa era passar o BAC. E passei o BAC com 10.02. Sendo que a nota de passagem agora obviamente 10. E aquilo foi espetacular. E para mim, e ali foi quando a primeira vez que eu percebi, o poder de concretizar uma coisa é incrível. E isso depois notou-se, pronto, porque é que é incrível? Porque de repente eu realizo, termino e todo o esforço que ficou para trás passou a ser justificado. Toda a história que eu me contei até ali passou a ser justificada. Tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu tive que fazer para conseguir aquela vitória passou a ser não só uma experiência, como uma lição para me guiar para a frente. E é aqui que é muito importante a concretização, porque a concretização é quando nós fechamos o capítulo. Há um processo interessante no cérebro, na verdade, que foi identificado por uma psicóloga russa do princípio do século XX, que eu não me lembro do nome agora, que ela identificava exatamente isto, que ela ia para os restaurantes e não percebia como é que aqueles empregados absolutamente incríveis que chegavam a uma mesa, apanhavam o pedido de toda a gente, e não tomavam nota de nada, aliás, ninguém sabia escrever, ler nem escrever, e voltavam para a mesa, e ela começou a fazer testes, e fazia testes às pessoas, aos empregados, tipo, apanhava-os no meio do corredor, diga-me lá qual é que era o pedido deles, dizia o pedido completo, e ela, ok. Só que o que é que ela descobriu? Uma vez que fechava a conta, uma vez que toda a gente fechava a conta, eles fechavam aquilo, eles iam-se embora, ela voltava de lá aos cafés, aos restaurantes, meia hora depois, e eles não se lembravam. Eles não se lembravam do que é que tinha sido o pedido. Lembravam-se vagamente do pedido. E o que é que ela percebeu? Percebeu que o cérebro faz uma coisa muito interessante, que é quando nós estamos num processo em aberto, seja um pedido, seja um objetivo, o nosso cérebro está num tipo de funcionamento e está a usar a memória e está a usar os seus recursos de uma maneira. Quando nós fechamos esse ciclo, o cérebro faz zip file, organiza a informação de tal forma que não interessa e guarda aquilo que lhe serve para o futuro. E isto interessa porquê? Porque se nós não concretizarmos os nossos objetivos, se nós não chegarmos ao fim dos objetivos e das tarefas e das nossas metas, o nosso cérebro está sempre neste aberto. Então ele nunca chega a concretizar e a perceber quais é que são as lições a retirar daqui. Agora, parece-nos e aqui é que está a armadilha outra vez, que é quando nós estamos em aberto, nós estamos em controle. Ou seja, porque ainda está tudo a acontecer. Quando nós fechamos, há um luto que acontece, há um final. Há o final e esse final deixa-nos um vazio enorme. Por exemplo, não sei quem é que daqui, por exemplo, já acabou um objetivo grande, mas olha, o exemplo do cinto preto é um desses. A pessoa chega a cinto preto, está ali em cima e agora? E o que acontece agora? Então, pum. Ou quem acaba o curso superior, isto acontece muito, então uma depressão pós-curso. Que é a pessoa acaba a faculdade, parece, faculdade, espetacular, a pessoa acaba a faculdade e de repente, e agora? E fica um vazio enorme. E eu já vou falar sobre isto, sobre as estratégias de como terminar e concretizar os nossos objetivos melhor. Portanto, só para recapitular aqui, nós estamos a falar hoje de concretização, ou concretizar, como parte do grande capítulo da convicção. A convicção é eu consigo. Então, mas o que é isto? Eu consigo fazer isto, eu consigo fazer aquilo. Então, mas se nós partirmos a convicção em 3 pilares, ou seja, um processo em 3 partes, quase. Primeiro falámos sobre o compromisso, portanto, a nossa capacidade de nos comprometermos com aquilo que nós dissemos que conseguimos fazer. Portanto, eu vou-me comprometer com o caminho. Isso é a ponte entre onde eu estou e onde eu quero vir a estar. E então, depois, o segundo pilar é a determinação, ou seja, a determinação é algo que vem bem de dentro e que
é quase que uma questão moral nossa de vamos fazer aquilo a fundo. Não é mera motivação. A motivação decorre da nossa determinação. A motivação vai e volta até um processo fisiológico. A determinação não. A determinação é mais profunda. A determinação tem a ver com quase a nossa essência. E depois, finalmente, o ato de concretizarmos e chegarmos ao final, que é um ato bastante mais difícil do que parece, porque exatamente há uma história, aqui uma narrativa que nós somos apanhados quase sem querer e que não nos apercebemos que estamos a desistir dos nossos objetivos porque estamos nessa armadilha. E qual é que é a armadilha? A armadilha é nós acharmos que estamos a desistir por todas as razões e mais algumas, menos as razões verdadeiras. E quais é que são as razões verdadeiras de nós pararmos antes de chegar aos nossos objetivos? As razões verdadeiras são o medo. Temos medo de chegar ao final. Temos medo que o final defina que o nosso percurso não foi tão bom quanto aquele que nós idealizámos. Portanto, mais vale manter o final idealizado. E mais vale manter o ideal finalizado até sempre, se for preciso. Tipo, quem é que nunca ouviu esta história? Eu por acaso era bom nisto e podia ter feito, mas depois decidi não fazer isto. E de repente não fazer. E esta história fica de eu podia ter sido. Portanto, mais vale eu podia ter sido do que eu fiz, terminei e não fui assim tão bom. Não é? Portanto, o medo de falhar o objetivo mesmo terminando. O medo da transformação que concretizar um objetivo traz. Porque quando nós fechamos um objetivo, nós estamos inevitavelmente a sofrer um processo de transformação. Ou seja, quando nós acabamos alguma coisa, essa coisa, como eu estava a dizer há bocadinho, fazemos zip file daquilo, muitas das experiências vão para o esquecimento, algumas lições ficam. E isso muda-nos. Nós não somos a mesma coisa antes, nem somos do que aquilo que nós nos tornamos depois de concretizar um objetivo. Somos diferentes. Transformamos com isso, crescemos com isso. Isso assusta. E, portanto, é o medo. É a vulnerabilidade, não é? A vergonha de falhar, a vergonha de não ter sido tão bom quanto nós podíamos querer, a vulnerabilidade de lidarmos com a nossa imperfeição, não é? Porque nós somos muito mais perfeitos em relação aos objetivos idealizados do que aos concretizados. Não é? Os concretizados, inevitavelmente, são sempre piores do que aquilo que nós idealizamos. Não é? Portanto, quando uma pessoa começa cinto branco, imagina cinto preto, tipo, voa, faz, tudo acontece. Mas vai fazer exame para cinto preto e tipo, mas isto não é... Eu tenho muito que melhorar. Então, lidar com isto naquele momento. Tipo, como é que eu vou acabar isto se eu ainda tenho tanto melhor para fazer? Se eu deveria fazer tanto melhor? Portanto, esta idealização versus a realidade é uma das grandes dificuldades. E depois também há aqui uma coisa que é a dinâmica entre... diz o Sr. Mateus, the story of what could have been. Exatamente, Sr. Mateus. Exatamente. The story of what could have been. Nós somos os quase. Eu fui quase cinto preto. Eu fui quase aquele que fez uma maratona ou meia maratona. Eu fui quase... Eu treinei para fazer isto. Fui quase isto. Ou eu quase que acabei o curso. Eu quase que fui... Imaginem o que é. Na prática, o que fica é uma narrativa de sermos um quase, que é muito mais difícil e que, na verdade, tem muito menos força. Já vou falar sobre também a força que traz nós concretizarmos alguma coisa. Queria só terminar aqui a parte da análise do processo mental que acontece, da história que acontece, que é também nós temos que perceber que quando estamos a terminar e a conquistar um objetivo, nós estamos também entre um misto entre uma libertação e uma prisão. Portanto, existem umas forças opostas que estão aqui. Pensem um objetivo... qualquer que seja, que tenham concretizado. Por um lado, libertaram-se porque concretizaram um objetivo. Por outro lado, ficaram presos à forma como conquistaram esse objetivo. O meu curso de Direito, por exemplo, ter acabado o meu curso de Direito, como sabem, vocês sabem, tirei o curso de Direito, não é? Não foi propriamente o curso mais indicado para mim, foi o que eu fiz porque sim. E tirei o curso de Direito, não gostava, mas fiz por pura determinação e lá está, e para mim o objetivo era terminar. Isto é outro exemplo de concretização que eu tenho na minha vida, que é sempre fazer em 5 anos, é para fazer em 5 anos. E na altura o curso tinha 5 anos, fiz o curso em 5 anos e quando acaba, ao mesmo tempo é uma libertação, mas ao mesmo tempo é uma prisão no sentido em que eu vou ficar preso para o resto da minha vida ter feito um curso assim. Ou seja, eu não consigo voltar atrás. Portanto, eu concretizei, fechei. E o curso que eu fiz não foi um curso excepcional, não foi de todo, foi um curso regular,
E pronto, e ao fechar, é essa a história com que eu vou ficar, é a história que eu determinei e é a história com que eu me vou comprometer para o resto da minha vida. Seja o que isso for, depois posso pegar nisso e transformar essa experiência noutras coisas, que claro, no meu caso foi o que eu fiz. E que me deram muita força, aliás, mas mais uma vez por causa da força da concretização. Já lá vou. Mas, portanto, esta dinâmica entre libertação e prisão é muito importante também perceber, que é, quando nós olhamos para os nossos objetivos, até que ponto é que nós estamos preparados para ficar presos àquilo que significa concretizar esse objetivo? E esta é uma pergunta válida, é uma pergunta que não é assim tão simples de responder. Mas é aí exatamente que nós depois falhamos, se calhar falhar não é o termo certo, mas que nós nos enganamos a nós próprios para não atingir o nosso objetivo. E portanto, recapitulando aqui também, porque gosto de recapitular para as pessoas entrar, que é, nós estamos a falar hoje de concretização. Concretização no âmbito da convicção, ou seja, a convicção é eu consigo, mas o eu consigo requer algumas etapas, requer ter compromisso para começar, requer ter determinação para continuar e requer ter concretização para terminar aquilo que nós dizemos que conseguimos fazer. Se não são só idealizações, não são só sonhos, que é bom sonhar, mas não é bom viver só no sonho, é importante concretizar coisas. Muito importante. E agora vamos falar porque é que é importante, porque é que é tão importante nós concretizarmos coisas, porque objetivos, projetos, concretizar pode ser, não é só objetivos. Por exemplo, para mim, coisas simples como casar é uma concretização, quer que se queira, quer não. Não é só um ato de, sim, vamos casar, porque sim, porque não. Há ali um compromisso gigante, há ali um ato de dois público, e não estou a falar só do casamento, não é uma questão religiosa, questão social, cerimonial. Portanto, estes atos são concretização. Ser pai é concretizar, e pode ser tanto isto, não é? Pode ser também concretizar, pode ser concretizar um objetivo simples, não é? Dizer, exato, ser pai, como diz o Sr. Pereira, é concretizar, então não é? Não existe maior concretização que essa. E portanto, o ato de concretizar, e agora podemos pensar em pequenas coisas, concretizar pequenas coisas. O que é que nos dá? Acima de tudo, dá-nos credibilidade. Dá-nos credibilidade. Credibilidade que começa a credibilidade própria, pessoal. Ou seja, quando eu começo a concretizar os meus pequenos objetivos, eu começo a cumprir com a minha própria palavra, eu começo a saber que eu consigo chegar ao fim daquilo que eu me ponho, eu começo a ficar muito musculado emocionalmente e começo a ficar muito com uma credibilidade própria para agir, que me dá muita força para conseguir fazer crescer os meus objetivos. Ou seja, quando eu começo a concretizar pequenas coisas, eu depois começo a perceber que tenho capacidade de concretizar coisas maiores, e depois maiores, e mais complexas. E, portanto, eu começo a confiar na minha própria capacidade de me comprometer. E isto é muito poderoso, porque se eu sei que se eu me ponho em alguma coisa que eu vou fazer, então a partir daí eu começo a ter mais cuidado sobre aquilo que eu digo que vou fazer. Isto é muito importante, porque a pessoa começa a perceber, espera aí, se eu digo que vou fazer, mas depois que também começa a ter uma força a dizer, não, eu vou fazer, e depois vou fazer. E começam a ter uma filosofia que é um bocadinho aquela do chuta a bola e corre atrás, que é, vocês sabem que se chutaram a bola vão correr atrás dela e vão conseguir apanhá-la, e vão conseguir descobrir como é que vão lá chegar. E então, a concretização acima do... Depois... dá-nos essa credibilidade e dá-nos, sobretudo, também ferramentas para nós conseguirmos aprender. Porque nós não aprendemos, devido àquele processo cerebral que eu estava a falar há bocadinho, processo mental, o nosso cérebro não digere a experiência até fechar o ciclo. Não vai perceber os parâmetros. Porquê? Porque não há princípio, meio e fim, não há um contorno. Então, como não há contorno, não consegue defini-lo. Então, quando nós concretizamos, nós estamos a definir os contornos da experiência, logo estamos a permitir o nosso mente, o nosso cérebro, a fazer um scan de tudo o que aconteceu e a tirar as principais lições para podermos construir para a frente. Isto é outra ferramenta muito importante e é um conhecimento muito importante de ter, porque começa-se a perceber que a concretização é mais importante que a perfeição. E aqui passamos para a próxima parte, que é, então, como é que eu posso melhorar a minha concretização na minha vida? Como é que eu posso ser alguém que concretiza mais
e não alguém que tem imensas ideias, imensa vontade, até se compromete, até tem determinação, mas depois não chega ao final, não faz o follow-through, não é? Não vai até ao fim das suas próprias ideias. Nós não queremos ser essa pessoa. Nós queremos ser aquela pessoa que tem ideia, que faz e depois faz aquele extra, pumba, e concretiza. Primeira coisa é regra 80-20. Toda a gente já ouviu falar do ótimo de Pareto, não é? Que 80% o ótimo de Pareto é uma teoria económica que diz que 80% dos resultados provêm de 20% da força produtora, ok? Ou seja, o que é que isso nos diz? Diz-nos que 80% dos resultados vêm, por exemplo, de 20% da equipa, ou que 20% da equipa principal é a que produz 80% dos resultados. Por exemplo, e isto aplica-se a muita coisa. E depois vem-se a perceber que esta relação do 80-20 aplica-se a muita coisa. Inclusivamente a leis da física bem mais abrangentes do que estas. Não vou entrar muito em detalhes, mas não ouvi ainda no outro dia uma versão disto que era que 80% da massa do universo está contida em 20% dos corpos estelares, credo. Isso é interessante, não é? Como é que até nessa escala está. E, portanto, aplica-se a mesma coisa. Ok, agora voltando aqui aos nossos projetos. Temos que ter a capacidade de perceber da regra 80-20. Ou seja, nós temos que perceber que 20% do nosso trabalho vai produzir 80% do outcome. Nós nunca vamos ter 100% de perfeição do outcome. Então, se nós olharmos para os nossos objetivos, temos que perceber, ok, traduzindo por miúdos, eu não vou fazer isto a 100%, vou baixar a minha bitola, o que interessa é acabar. É mais importante eu acabar, eu atingir o meu objetivo, do que atingi-lo com perfeição. É muito mais importante. É muito mais importante porque se eu estiver à procura da perfeição, eu não o acabo. Se eu não acabo nada, eu não aprendo nada. E isto é fundamental perceber. Portanto, eu tenho que acabar para perceber, para depois definir outro objetivo. E isto passa para outro ponto, que é quando eu estou à beira de terminar alguma coisa, começar a preparar a ressaca, não é? O luto. Então, o que é que isso quer dizer? Quando eu acabo um objetivo, eu tenho que estar já a pensar qual é que é o próximo objetivo. Isto pode parecer um bocadinho exagero, tipo, nem dá tempo para descansar, ou não, mas isso não pode ser assim, nós depois, no fundo, estamos sempre a viver só atrás de objetivos, isto aqui é uma corrida interminável. Sim, ok, é assim mais ou menos. Porquê? Porque nós somos, inevitavelmente, seres que precisamos de ir atrás de alguma coisa que tenha valor para nós. Seja o que isso for. Mas nós precisamos ter de agir em direção a qualquer coisa que tenha valor para nós. E mesmo que nós não o saibamos, nós estamos a fazê-lo. Basta verem a vossa vida, a nossa vida. Se eu olhar para a minha vida vai mostrar muito claramente onde é que eu tenho o meu interesse e onde é que eu tenho o que é que eu dou valor. Não é? E posso ter isso de forma consciente e olhar para a minha vida e dizer, ok, está certo. Eu olho à volta e digo, é isto que eu dou valor, é isto que eu estou a fazer, estou alinhado. Ou pode estar completamente a bater ao posto e depois sou obrigado a tomar decisões. Ou não, e fico deprimido. Eu tive essa experiência, eu lembro perfeitamente quando estava a tirar o estágio de advocacia, de sentir que não estava alinhado com aquilo, ou seja, aquilo que eu estava a fazer não estava a ser aquilo que para mim era mais importante na minha vida. E depois tomei a decisão de seguir outro caminho para alinhar com coisas que têm mais a ver comigo. Mas também aí foi importantíssimo concretizar o estágio de advocacia, por exemplo. E eu saí um bocadinho antes do último exame de todos. E comecei o último exame era em novembro, eu saio em julho, começo as obras da primeira academia em Campo de Ourique em julho, agosto, setembro, abro a academia em outubro. Imagina, a minha cabeça estava longe de querer fazer o exame à ordem em novembro. E o que eu me pus na cabeça foi, não, eu vou fazer este exame, nem que seja para fechar isto. Para fechar este capítulo, porque eu não quero ser aquela pessoa que vai contar para o resto da vida que fui quase advogado. Não, eu fui advogado, eu cheguei, eu fiz tudo. E então lá tirei uns dias para estudar,
não vou falar sobre a qualidade desse exame, mas a verdade é que concretizei, terminei, e isso deu-me o quê? Para já, fechou-me aquele capítulo, fechou o ciclo, e acima de tudo aprendi, e fechou bem, não é? Aprendi, fiquei sem rancor, fechou o ciclo e concretizei, e a partir daí aprendi as lições com isso, e as lições acompanharam-me para ir para a frente. Portanto, olá, Sra. Carlota. Portanto, recapitulando a todos, mais uma última vez aqui, estamos a falar de concretização. Concretização é a capacidade de nós terminarmos quando estiver terminado, não é quando nós achamos que está terminado, é quando as coisas têm que terminar. E isto é importante, nós não temos que terminar quando achamos que temos que terminar quando estiver terminado. E às vezes não somos nós que determinamos isso, são as circunstâncias. Por exemplo, se formos pegar num exemplo como artes marciais, eu termino chegar a cinto preto quando for cinto preto. Até lá, não paro. E isto é importante porque é isso que me faz ter determinação, faz-me ter a determinação para chegar até lá e faz-me comprometer com o caminho que eu me propus. Isto tudo para chegar à grande máxima da convicção, eu consigo. Para eu dizer eu consigo, eu tenho que acreditar que sou capaz de começar, de continuar e de terminar. Senão não é eu consigo, é eu penso que consigo. E o mundo não é feito de pessoas que dizem eu penso que consigo, é feito de pessoas que dizem eu consigo. E portanto, se tivesse chumbado seria terminar? Não, se tivesse chumbado seria ter que fazer outro exame outra vez e continuar até passar. Ok? Aliás, as melhores coisas que me aconteceu foi ter chumbado o exame para cinto verde, porque fez-me acordar para a vida e treinar muito mais. E olha, provavelmente foi isso que me deu o pontapé para chegar a cinto preto. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, eu também passei por essa coisa assim, castanho, assim, disse que já estou a falar, acabar. E quando não depende só de um, hoje desesperei com duas conversas, com duas equipas que não concretizam, dizem estar comprometidas e determinadas, mas sem convicção, porque não acreditam uns nos outros. Ok. Convicção, porque não acreditam uns nos outros. Pois, ok, certo. Isso aí temos aqui muita coisa aqui para trabalhar, porque se eles não acreditam uns nos outros, há todo um trabalho aí. Sra. Inês, já vamos falar sobre o falhar. Calma, não estamos a falar de falhar, estamos a falar de chumbar no exame. Chumbar no exame, volta atrás e recomeça. Falhar é uma coisa diferente. E não é isso também, já lá vou. Mas, relativamente, dizem estar comprometidas e determinadas, mas sem convicção, porque não acreditam nos outros. Eu duvido que estejam comprometidas e determinadas, mas sem convicção. Então, essa é motivação. Então, não estão motivadas. E o que é que isto quer dizer? Não estão motivadas significa que há qualquer coisa ali que está a criar rancor entre elas, e está a criar rancor entre elas, então é porque têm que perceber o que é que isso é e clarificar isso. E como é que se clarifica isso? Bem, há várias maneiras de clarificar isso, mas no fundo é trazer o talk about the elephant in the room, falar sobre as coisas, pôr as coisas em cima da mesa, e alguém vai ter que crescer, não é? Parece-me que essa equipa está um bocado infantilizada e precisa de crescer, não é? Se não acreditam uns nos outros, parece, não, isso é tipo, há qualquer coisa aí que tem que acontecer, que tem que ser falada, e tem que ser falada e tem que ser reestruturada, reorganizada, que é para todos falarem a mesma linguagem e todos perceberem onde é que são responsáveis. Porque a maior parte das equipas, quando não acreditam uns nos outros, é porque não estão a perceber que todos são responsáveis, não é? E, portanto, quando eles começam a perceber que todos são responsáveis, e aí cabe aí o trabalho desse grande CEO que está desse lado, é pô-los todos responsáveis e não apontar dedos, mas é dizer isto aqui é sobre, this is all on you, e pô-los todos na mesma página. E isso vai voltar a subir ali a adrenalina e a dar-lhes motivação outra vez. Mas se eles estão com determinação e com compromisso, então estão só desmotivados. Falta-lhes só ali um ajuste para eles voltarem a ficar motivados. E isso, eu diria, falar sobre as coisas que precisam de ser faladas. Não sei se isto faz sentido ou não, mas da minha experiência é isso totalmente que acontece. Relativamente ao falhanço, aliás, só voltando aqui, Sr. Tavares, aqui a questão de... eu acho que há muitas vezes, há imenso receio na gestão de equipas, não estou a dizer que é o caso, estou a dizer aqui a falar, a extrapolar, no receio na gestão das equipas e na forma como se fala com as equipas, de não falar sobre as coisas como elas são e não dizer exatamente aquilo que parece ser que é. E isso traz muito mais problemas. Muitas vezes é muito mais importante, só que deixa-nos muito mais vulneráveis, não é? Ficamos emocionalmente expostos quando falamos do problema como ele é, porque ficamos atrapalhados e não temos grandes estratégias, é tipo, estou a sentir isto e isto não faz sentido, temos que resolver isto, temos que resolver e toda a gente aqui é responsável.
Mas depois o que acontece é que depois toda a gente também abre o jogo e toda a gente fala, é assim meio atrapalhado, mas depois ficam todos a falar a mesma linguagem. Isso normalmente é a melhor cura de todas, é enfrentar o problema assim. A dinâmica de grupo que fomenta a cooperação, ou seja, todos têm que se unir para o objetivo comum, claro, exatamente, pois isto permite isso, não é? Boa. Relativamente ao falhar é importantíssimo, não estamos a falar da mesma coisa. Eu falhar e eu reconhecer que falho é das coisas mais humanas, mais necessárias no mundo. Nós temos que reconhecer que falhamos. Chumbar é diferente. Chumbar é, eu estou a ir para o meu objetivo, eu chumbei, falhei, também eu reconheço, mas é voltar lá para dentro e dizer, mas agora vou fazer, porque eu aí é tipo, eu ainda quero lá chegar. E deve-se reconhecer a falha. Agora, às vezes, e aqui é que está aqui o ponto, que é, às vezes, desistir e não concretizar pode ser a decisão mais inteligente da nossa vida. Ok? Nós temos que ter a sensatez para perceber que esta questão de concretizar os objetivos, de ir até ao fim, aplica-se à maioria dos casos. Há sempre exceções. Às vezes, aquilo que nós temos que fazer é dizer, parou. Isto não é bom para mim, eu não vou continuar isto, porque isto me está a fazer mal. Agora não há uma fórmula para perceber quais é que são essas situações. O que acontece na maioria dos casos, e não é bem a mesma situação, mas acontece na maioria dos casos, é que as pessoas inventam histórias para acreditar que a sua decisão de desistir é a correta. E isto é mais comum do que qualquer outra coisa. Quando as pessoas desistem, digamos assim, ou terminam alguma coisa, ou não vão até ao final dos seus objetivos por uma causa maior e que realmente merece mais cuidado, porque a sua hierarquia de valores mudou e porque de repente é mais importante cuidarem-se, é mais importante tratarem-se bem, whatever. Normalmente as pessoas põem alguns objetivos loucos que acabam por ser piores para eles do que qualquer outra coisa. Aí parar é um ato de inteligência. Agora, mas na maioria dos casos, a pessoa ter a capacidade de ir atrás dos objetivos e de chegar lá e de ir até ao fim é a solução certa. Em alguns casos, parar é a decisão mais inteligente. Mas na maioria dos casos, ir até ao fim é a decisão certa. Porque ir até ao fim é mais coerente com aquilo que realmente nos propusemos no final. Só que nós tendemos a esquecer o que é que nós nos propusemos no início e quando estamos quase a chegar lá ao fim, mais vale sair enquanto ainda idealizamos o resultado do que ter que enfrentar um resultado muito mais imperfeito, muito mais difícil, muito mais humano, muito mais falhado do que aquele que nós tínhamos idealizado. No entanto, ao concretizarmos os nossos objetivos, nós estamos a ganhar lições para a nossa vida, estamos a aprender, estamos a ganhar lições que nos servem para construir o nosso futuro daqui para a frente. E, portanto, senhores e senhoritas, este era o tema do dia, era a capacidade de nós concretizarmos. Ao concretizar, nós estamos realmente a definir os parâmetros e a determinar todo o caminho que nos levou até ao nosso objetivo, seja ele qual for. O ato de concretizar em si não tem significado. O ato de concretizar dá esse significado a tudo o que nós fizemos até lá. Não concretizar um objetivo significa não dar significado a tudo o que fizemos até lá. Significa deixar as coisas no ar, significa deixar os objetivos por conquistar, significa sermos uma versão menos rica de nós próprios. E nós merecemos um bocadinho melhor. Nós merecemos concretizar. Concretizar, bem ou mal, é mais importante concretizar do que não concretizar. Mais vale fazer, mais vale feito que perfeito. Ok? Para isso, regra 80-20, não queiram 100%, façam as coisas 80%, já é bom. Definam etapas. Se têm objetivos muito longos, façam etapas pequeninas até lá chegar. Definam-se pequenas metas que consigam ganhar confiança. Pequenas concretizações somadas geram grandes conquistas, não é? Já sabem. Portanto, definam os objetivos dessa maneira. Quando ficarem confusos, quando nós ficamos confusos se devemos de ir até ao final das coisas e não sei o quê, o meu conselho para mim próprio é vai até ao fim. Agora não é a altura para decidir. Nunca é a altura para decidir quando estamos na dúvida. Não é nunca, dizer nunca é uma palavra demasiado forte, às vezes é a melhor da altura, mas na maioria dos casos, quando estamos na dúvida, pelo menos é uma regra que eu tenho para mim, é na dúvida eu continuo. Na dúvida continuo a fazer o que estou a fazer, porque não estou num espaço mental e emocional para tomar uma decisão clara ou certa. Isso tem sido a minha regra para tudo o que eu faço e pelos vistos tem corrido bem, porque
há aqui uma lição muito importante, e termino com isto, que é, voltando à tábua e a partir tábuas, nós só percebemos como é que partimos uma tábua depois da tábua estar partida. E isto pode parecer muito óbvio, mas não é nada óbvio. Eu já parti muitas tábuas na minha vida, como cinto preto que sou, fazemos isso, não é? It's a thing. E já me aconteceu falhar tábuas básicas, porque na minha cabeça, tipo, já fiz isto, pum, de repente não parto. E a verdade é que as tábuas, nós só percebemos realmente como é que partimos a tábua depois de ter atravessado a tábua. E só depois da tábua estar partida é que percebemos tudo aquilo que foi necessário para que ela partisse. E não é sempre a mesma coisa. Às vezes foi mais mental, às vezes foi mais físico, às vezes foi mais técnico, às vezes foi mais whatever. Está bem? Portanto, concretizar dá-nos textura à nossa vida. Nós atingirmos pequenos objetivos dá-nos significado a tudo o que está para trás, dá-nos valor ao que fazemos e permite-nos ter, pelo menos, um passo. Exato, fui o Rowan dos Tigers. E permite-nos dar uma continuidade e termos pedras para construir o nosso castelo, não é? Portanto, no ato de, se querem ter convicção, dizer eu consigo, já sabem, compromisso é a primeira coisa, segundo, determinação para não parar e terceiro, terminar quando estiver terminado, concretizar os objetivos. E com isto, termina esta Stat Talk sobre... olha, por exemplo, tenho aqui um caso que está aqui, deixa eu ver, não consigo parar, não é? Pronto. O Gustavo Oliveira, que está aqui, Gustavo Oliveira é MMA, que começou na Stat com sei lá, 11 anos, 12 anos, na turma da professora Santos, e faz o seu percurso até cinto preto, e depois um dia decidiu, não é? Ir para o Brasil para ser lutador profissional de MMA. E vai, obviamente, todo o meu apoio incondicional, vai, não sei o quê, bom, e não é que ele se torna mesmo lutador profissional de MMA, e vai e parte a loiça toda, e parte uns quantos caras, e depois eventualmente volta cá para Portugal. Volta cá para Portugal por razões pessoais, volta para cá, não sei o quê. Portugal é um meio, como se sabe, bem menos interessante para o MMA como é no Brasil. E volta para cá e faz uma luta, a luta não lhe corre bem cá, não sei o quê, e ele começa a descer por ali abaixo, começa a fazer outros trabalhos, e de repente começa-se a resignar com, pronto, olha, não vou ser mais profissional da MMA, pronto, o meu sonho vai um bocadinho para o ar. E eu, quando conheço pessoas determinadas que me dizem isto, eu fico logo, isto não me parece, mas pronto. E ele vai, e eu como sei que ele gosta muito de artes marciais, obviamente que convidei-o a vir trabalhar para a Stat, e dizer, olha, venha para cá que eu arranjo alguma coisa para si, pá, não vai deixar de trabalhar com artes marciais, que isto é o seu sonho. Pá, já que não vai lutar, ao menos, olha, venha ensinar outros, ou venha qualquer coisa. Ele vai para lá e não sei o quê. Mas, claro, o que é que acontece? O bicho voltou a coisa, ele disse, não, o meu sonho não acaba aqui, eu não termino aqui. E então decidiu, de repente, não, vou voltar a treinar. E lá vai ele, bumas, à conquista, foi para o Porto, segundo percebi, começou a treinar com o futebol, no Futebol Clube do Porto, lá na secção lá da MMA, etc, não sei o quê, e não é que ele começou a voltar outra vez, já foi para o Brasil, já ganhou um combate, já voltou e já está ao rubro, porque termina quando estiver terminado, não era a altura de terminar. E eu acho que isto é um exemplo muito, muito, muito claro, e já que está aqui hoje, queria também enaltecer isso, mas... É isto que faz o mundo andar para a frente. É pessoas assim, é pessoas que têm esta capacidade de dizer, não, eu não paro, eu paro quando tiver que parar, não é agora. E até ser, não é. E, portanto, a arte de concretizar e de chegarmos aos nossos objetivos é muito poderosa e mexe mundos. E, portanto, e com isto, queria trazer e agradecer a todos que estiveram cá e têm estado cá nestas Stat Talks. Temos falado sobre vários temas, falámos sobre bullying, falámos sobre educação positiva, falámos sobre alguns pilares, falámos sobre alguns valores, fizemos este ciclo agora sobre a convicção, e a convicção e a compromisso, a determinação e agora a concretização. As Stat Talks terminam hoje. Obrigado a todos por terem estado. Vamos ver, obrigado Inês, obrigado Sr. Garrido, obrigado Gustavo. A sua base é a Stat, é um privilégio sermos a sua base e estamos aqui todos a torcer por si.
Vamos voltar eventualmente com novos formatos, com novas ideias. Eu digo-vos que tem sido muito interessante falar sobre estes temas. Eu gosto muito de falar sobre estes temas convosco e de partilhar. Dão-me desafios para refletir. Isto tem-me dado algumas dores de cabeça porque o meu perfeccionismo, digamos assim, faz-me ter que estudar e ter que ler e ter que não ser uma fraude quando venho aqui falar convosco e trazer alguma coisa de boa. Não é sempre fácil. Tive várias toques destas que acabei irritadíssimo comigo próprio porque achava que tinha só dito que vos tinha feito perder o tempo, e tentei melhorar para a próxima, mas a verdade é que tem sido uma curva de aprendizagem muito interessante e vamos continuar com outros formatos, vamos continuar de alguma maneira, já estamos a pensar como, e quem sabe daqui não nasce um livro e daqui não nasce qualquer coisa que possa também continuar o crescimento. Portanto, termina quando estiver terminado. Esta temporada de Stat Talks terminou, mas isto não está terminado, longe de estar. Portanto, obrigado a todos, tenham uma excelente noite, uma excelente semana e vemo-nos em breve.